Como é bom louvar ao Senhor, cantar louvores ao nosso Deus. E nós vamos passar agora para o nosso estudo de hoje. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 6 ao 9. Evangelho de João. Estamos estudando nas manhãs de domingo o Evangelho segundo João. E hoje nós vamos aprender algumas lições preciosas nesses versículos do 6 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Nós agora acabamos de ler e acompanhar a leitura. Deus, nós te pedimos, fala conosco nessa manhã. Abençoa nossa mente, dando a nós entendimento. Abençoa o nosso coração, dando a nós obediência à tua palavra. Nós te pedimos assim e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema do nosso estudo de hoje é um simples homem chamado João. É o tema do nosso terceiro estudo da carta do Evangelho de João. Esse é o nosso terceiro encontro e nos versos que lemos ou que vamos estudar hoje, nós vemos que João, o evangelista, como que abrisse um parêntese no registro do seu evangelho para falar de João o Batista. Versículo 6: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Nós vemos aqui um encontro de virtudes. O evangelho no homem gera nele alguém que vai materializar as virtudes, vai ser um agente de virtudes, um agente de transformação. E aqui nós temos um encontro de virtudes. João, o evangelista, não se constrange em falar de João o Batista. Ele se refere a João como um homem enviado por Deus. Ele não está falando de si mesmo. Ele não está falando de uma outra referência para ele. Ele está falando de João o Batista. Será que você ou eu, se estivermos escrevendo um livro, uma crônica, uma biografia, uma carta, um tratado, um livro, será que nós mencionaríamos o outro como enviado por Deus? Ou o enviado por Deus ou o enviado de Deus sou eu? Se eu tiver que referir alguém como um enviado de Deus, eu vou falar de mim. João se mostra humilde o bastante para falar de outro João e honrá-lo como homem enviado por Deus. Por isso eu escolhi esse tema, para a gente pensar nesses 4 versículos. Um simples homem chamado João. Jesus veio e se encarnou e se revelou a nós na sua encarnação como um homem simples. Ele veio nos apresentar também um evangelho simples e assim para nos fazer pessoas libertas das nossas crises de grandeza e sermos simples servos, humildes
servos de Deus. Eu me lembrei, quando li esse texto, preparando esse estudo, eu me lembrei do Salmo 131, uma oração pequena, mas tão profunda, quando o salmista diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar, eu não ando à procura de coisas grandes demais, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Esse é o espírito que deve mover cada cristão verdadeiro. Não viver em crise de grandeza ou com o holofote sempre para si mesmo, mas viver sempre apontando para Cristo. E se tiver que rasgar um elogio ou enaltecer, que seja o outro, considerando o outro superior a si mesmo. No estudo de hoje, nós estamos abordando 4 versículos do primeiro capítulo do Evangelho de João, o versículo 6, 7, 8 e 9. E eu quero deixar aqui então 4 lições para a gente guardar nessa manhã, uma para cada versículo, para ficar bem didático. Às vezes a gente lê um capítulo inteiro e tira uma lição, né? Apesar de terem muitas. Mas eu queria, de forma didática, que você pensasse, nós refletíssemos hoje em 4 lições aqui nesses 4 versículos. Versículo 6: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. A lição: um homem que tinha um nome e um propósito. Ele era João, enviado por Deus. João, o evangelista, concede toda a grandeza e toda a honra e toda a importância a João, o Batista. Ele era o que viria preparando o caminho para o Messias. Ele era, segundo a profecias de Isaías, a voz do que clama no deserto. Ele era um homem simples, chamado João, enviado por Deus. Isso faz todo sentido na vida desse homem, porque a nossa história, assim como o nosso nome, carrega em si uma missão. Nós temos um nome, nós temos uma história, nós temos uma família, nós temos um lastro, nós temos um legado, e isso nos coloca diante de uma missão, de um propósito que Deus vai cumprir em nós e através de nós. O testemunho dado pelo outro João é maravilhoso a respeito desse João o Batista. Um homem que teve uma vida curta, porque foi literalmente degolado, né? Depois de ser preso por Herodes. Será que alguém, porventura, ao se referir a nós, lá na frente, ou tendo referido a nós lá atrás, ou referindo a nós no presente, será que alguém, porventura, ao referir-se a nós, dirá também assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era Hernani, Hélio, André, Samuel, Cláudio, Maicon. Houve uma mulher enviada da parte de Deus na minha vida e na minha história, cujo nome era Cristina, era Marta, era Eloane, cujo nome era Célia. Será que alguém vai dizer de nós isso? Aquele era um homem de Deus, aquela era uma mulher de Deus, um homem que tinha um nome e um propósito. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. É a primeira lição. A segunda lição, versículo 7: este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de
todos virem a crer por intermédio dele. Lição: um homem como referência de fé, para que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele veio como testemunho, ele veio como uma referência, ele veio como um propósito de levar os outros a crerem nele. E se você olhar comigo, deixa marcado João 1. E se você caminhar para o final do Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 31, falando sobre o objetivo deste Evangelho, João, o evangelista, registra no versículo 30, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O propósito do Evangelho de João é levar aquele que ler esse Evangelho a crer no Senhor Jesus. E João inicia esse Evangelho dizendo que o Batista, ele veio como testemunha, ele veio para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. E eu fiquei pensando comigo uma coisa: quantas e quantas pessoas vieram a crer por intermédio da gente? Você já pensou nisso? Quantas pessoas abraçaram a fé, entenderam o Evangelho, mudaram a rota da vida e do caminho que estavam, porque conheceu você? Eu creio que cada um de nós viemos a crer por intermédio de algum homem de Deus, de alguma mulher de Deus, que orou por nós, que testemunhou o Evangelho para nós, que nos mostrou a palavra da vida, a palavra da verdade. Talvez um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um tio, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, alguém que foi ponte para que pudéssemos crer. Alguém que, assim como João, foi uma referência de fé para nós. Talvez você lembre, há muitos anos atrás, alguém que você olhou e aproximou de Jesus por causa dessa pessoa. Alguém que foi uma referência para você. E hoje, será que você é referência para alguém? Será que eu sou referência? Será que nós somos? Olhamos versículo 6, olhamos versículo 7, vamos para a terceira lição, versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A lição do verso 8: um homem que não era luz, mas que também não era treva. João, o Batista, ele cumpriu a missão de não ser luz. Olha que interessante. Às vezes a gente pensa numa missão de ser alguma coisa, e aqui diz que a missão dele era não ser a luz, era não ser o Cristo, era não ser o Messias, ainda que muitos o pressionavam nesse sentido, ao vê-lo ensinando, pregando, batizando: és tu o Cristo? És tu o Cristo? E ele: não, eu não sou o Cristo, ele virá após mim, eu não sou digno de nem abaixando desatar-lhe as correias da sandália, convém que ele cresça e que eu diminua. Era essa a resposta de João. Ele não era luz, mas ele também não era trevas. Ele cumpriu a sua missão de viver a sua vida apontando para Cristo. Essa é a missão dele. Ele foi humilde para não ser a luz.
E ele foi obediente para não ser a treva também. Não basta não ser a luz, entender, não, eu não sou o Cristo, mas eu também não sou o diabo. Não adianta a gente não ser a luz, mas escolher, às vezes, inconsciente ou não, ser trevas. As pessoas não se converter a nós, mas se converter a Cristo, mas usar a minha vida e a sua como testemunho de que há um Cristo. E a nossa vida apontar para Ele. E a nossa vida testificar da vida de Cristo. João nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, através do testemunho de João, que ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. Era o testemunho do seu coração. Recapitulando, primeira lição: João era um homem que tinha um nome e um propósito. E eu pergunto, qual o seu nome? E qual é o seu propósito? Você já pensou nisso? E eu não falo em nome apenas como um registro de nascimento, mas como um nome dado pelos seus pais, e um novo nome que você receberá de Deus, escrito numa pedrinha branca, que ninguém sabe, mas diz que no céu nós vamos receber uma pedrinha branca, Célia, cada um com um nome, cada um vai receber um novo nome, que ninguém sabe ainda que nome será. Qual é o seu nome e qual é o seu propósito? Segunda lição: João era um homem como referência de fé. Quem é a sua referência? Quem é esse homem que é uma referência de fé para você? Essa mulher, essa família? Ou, virando a pergunta, né? Ao avesso, né? Ou olhando por dentro essa pergunta: que referência é você para aqueles que te conhecem e convivem com você? João era um homem como referência de fé. Terceira lição: João era um homem que não aceitou ser chamado de Cristo. Ele não era a luz, mas também ele resolveu viver a sua vida na luz. Ele não viveu nas trevas. Ele testificou a luz e ele viveu na luz. E você? O que você não é? João não era a luz, ele não era o Cristo, ainda que muitos talvez o quisessem fazer Cristo, fazer dele o Messias. O que você tem buscado ser? Eu quero concluir com a última lição, então, do versículo 9. O versículo 9 diz: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. A última lição: João foi um homem que apresentou ao mundo o verdadeiro homem, Jesus. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Jesus é o verdadeiro, ele é a luz verdadeira, ele é o homem verdadeiro, né? Aquele que é a referência para nós. Ele veio como homem exatamente para passar pelas etapas, né, de obediência aos seus pais, de dependência ali na sua infância. Ele veio como homem para nos ensinar como que se vive para a glória de Deus, porque do primeiro homem criado, Adão, até o último que talvez está agora nascendo, ou o último, né, nesse momento, né, e todos que virão a nascer, não há um homem perfeito, só Jesus. Ele é o verdadeiro. Jesus é o modelo. Jesus é a medida. Ele é o alvo. Ele é o nosso ponto de referência. É isso que João Evangelista está testemunhando acerca de João o Batista. A história não é a história dos Joãos, nem do Evangelista, nem do Batista, nem do Bosco. A história não é a história de mais um João. A história é de Jesus. Eles estavam registrando tudo isso com a pena na mão, escrevendo, mas com a vida
alinhada com o que estava sendo escrito, para testemunhar de Jesus. Às vezes, nós queremos olhar para Jesus para receber dele o poder, para experimentar e conhecer o poder que ele tem para fazer por nós um tanto de coisa. E às vezes nós esquecemos que ao vir como homem, ele veio para nos ensinar a ser gente, a ser humano, a sentir a dor do outro. É por isso que ele se compadeceu, porque ele sabe o que é padecer. Olha só, compadeceu, ele padeceu com a gente. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ser humilhado, por isso ele pode ser para nós, e ele é assim, o modelo. Jesus se fez homem para nos ensinar a verdadeira humanidade. Ele nos ensinou sobre obediência. Paulo diz em Filipenses, né, que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Um dia desse, conversando com um casal e eles compartilhando as suas lutas, um deles disse: pastor, eu não posso aceitar, eu tenho que responder à altura, eu não posso aceitar ser humilhado. E eu disse: a altura de quem? A sua altura? Ou a altura de Cristo? Você quer responder à altura de quem? É aquela ideia, né? Não vou aceitar um desafio. Mas quando nós olhamos a altura de Cristo, aí a gente começou a pensar nisso, meditar. Porque em Isaías 53 diz que ele foi humilhado, desprezado, ele foi como ovelha muda diante dos seus malfeitores, diante dos seus algozes. Ele foi como ovelha muda, ele foi humilhado e não abriu a boca. Responder à altura de Jesus, muitas vezes, se não a maioria delas, diante de uma ofensa, é guardar o silêncio, é não dizer nada, é não responder à minha altura, à sua altura. Responder à altura de Cristo às vezes é o silêncio. Aprender a ser humano, a ser gente, a ter amor, a ter obediência, a ter humildade. João veio apresentar a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Que eu e você estejamos sempre na luz, na verdadeira luz. Que as áreas ainda cinzentas ou escuras da nossa vida sejam iluminadas definitivamente. Porque na luz da presença de Deus em Cristo Jesus, nós somos aperfeiçoados, nós somos ensinados que a nossa altura não é a medida do outro, e a nossa honra não está na desonra do outro, mas a nossa vida está, ou precisa estar, alinhada com Cristo. Foi ali no Evangelho que ele mostrou que dois homens foram orar, um tinha a vida toda errada e o outro tinha a vida toda certa, e Deus recebeu aquele de vida errada, porque o certinho, ele confiava em si. Uma mulher foi jogada na frente de Jesus, e um tanto de gente ali, uma errada e um tanto certo, todos com pedra já pronta para apedrejar aquela mulher. E ao final Jesus os levou a reparar em cada um deles, né? Qual de vós que não tenha um pecado, seja o primeiro a atirar a pedra? O Evangelho é um caminho onde o Senhor nos leva para uma aliança todos os dias, um concerto todos os dias. E nós, assim como João, vivemos num deserto. Um deserto, uma sociedade muitas vezes pervertida, perdida, e nós somos uma voz. Nós somos uma referência para Jesus. Se não somos, precisamos ser.
Precisamos testificar da verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Amém, irmãos?